De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito do concurso público municipal, aqui na companhia do secretário de Administração, Vinícius. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos ouvem nessa manhã, à tarde de quinta-feira. Um prazer estar aqui. Também na companhia aqui do Cleiton, que é diretor de capacitação e gestão de pessoas. Cleiton, gratidão pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço aí o convite, Mais uma oportunidade da gente estar ajudando aqui as pessoas que vão prestar o concurso agora nesse domingo. Perfeito. Concurso nesse final de semana, é lógico que surgem muitas dúvidas de última hora, local de realização de prova, enfim, uma série de questões, mas é interessante a gente falar primeiro do número de inscritos, E lembrando, Cleiton, que a efetivação da inscrição se dá com o pagamento. Não adianta nada quem fez a inscrição e não realizou o pagamento até na data limite. Correto, perfeito, nós tivemos uma quantidade considerável de inscritos, Total aí de 5.900 inscritos no total do concurso, Efetivos aí mais ou menos uma quantidade de 5.700, E as inscrições se encerraram no dia 20 de maio, E o pagamento foi até o dia 21. Então é importante ressaltar, que aqueles que realizaram o pagamento dentro do prazo, e conferiram lá diretamente no site da empresa, estão com a inscrição confirmada. Muito bom. E Vinícius, é interessante destacar isso, porque muitas vezes a gente acaba vendo, normalmente, alguns casos em concursos, da pessoa reclamar, olha, mas eu não estou encontrando meu local de prova, etc. Tem que confirmar de fato se efetivou o pagamento até na data limite. Perfeito, Luciano. A gente fala que o importante e a preparação principal de todo o concurso é a pessoa se atentar e ler com calma o edital, até mesmo antes de fazer a inscrição. Porque lá, além do texto, que é um pouco mais complexo, tem uma tabela, tem as datas cruciais todas separadas. E é necessário seguir aquilo. Se a pessoa almeja um cargo público, é necessário que ela tenha essa tranquilidade para ler, essa preparação. Lá tem todas as etapas, prazo de pagamento, prazo de inscrição, tudo certinho. E também a Secretaria de Administração está à disposição para tirar as dúvidas, auxiliar na compreensão também de qualquer dúvida, para que as pessoas não percam esses prazos cruciais. Também quando a gente pensa na dinâmica do concurso, ler todas as normas, regulamentos é importantíssimo, porque muitas vezes a gente acaba vendo as pessoas caindo em erros recorrentes, em problemas que são simples, que não precisariam haver, mas que a gente acaba vendo ocorrer, Cleiton? Ler as normas é uma coisa fundamental. Isso, perfeito. Desde a fase de inscrição, que tem que ter os requisitos para inscrição no cargo, ensino fundamental, ensino completo, nível superior, desde a fase da aplicação das provas, Então, a pessoa deve levar caneta, azul ou preta. Então, é importantíssimo a pessoa se atentar ao que diz os editais, Tanto do edital dos cargos quanto o edital da aplicação das provas, Isso é fundamental. Muito bom. É importante a gente falar agora um pouquinho a respeito de locais de prova, A gente vê aí nas redes sociais que as pessoas tentam se informar pela rede social ao invés do site oficial do concurso. E tem que tomar um cuidado danado com isso, porque não é porque a minha vizinha está fazendo em tal escola em tal horário que o meu também é no mesmo local e horário. Exato, Luciano. É importante, mais uma vez, a pessoa já, até hoje, a partir de hoje, quem não procurou, vá até o site da empresa, do instituto que está fazendo as provas, que é o nossorumo.com.br, acesse lá, vai ter o cronograma, o edital, tudo certinho, o nome da pessoa e o local exato. Procure saber onde é esse local. Existe também a possibilidade da pessoa não realizar a prova na cidade de Batatais. Devido ao grande número de inscritos, é importante ressaltar, é normal e a cidade de Ribeirão Preto vai ser utilizada, porque a nossa rede municipal não comporta, ou até mesmo estadual, o número de inscritos para atender de forma confortável todos os participantes, com uma cadeira melhor, uma cadeira de estatura maior e tudo mais. A gente tem que lembrar que nas escolas são de educação básica, então é tudo de cadeira pequenininha. Isso. Você tem que apelar para as escolas estaduais. Perfeito. São quase 6.000 inscritos, o que não comporta todas as escolas, todas as instituições aqui de Batatais, por isso serão utilizados. Também algumas escolas, se não me engano, três escolas na cidade de Ribeirão Preto. Mas, assim,
em concordância, em conversa com o Instituto, né, que está fazendo a prova, o pessoal de Batatais, na sua maior parte, vai realizar a prova aqui na nossa cidade. O pessoal que é de fora, de outras cidades, vai a maioria deslocar para Ribeirão Preto. Né? A gente pensou nessa logística para favorecer, de certa forma, os nossos munícipes, né? Que eles não precisem se deslocar até uma cidade. Como a pessoa já é de fora, ela vai ter o deslocamento, fica mais fácil lá em outra cidade. Então, isso tudo foi pensado, é uma logística muito grande, muito complexa, né? E a pessoa tem que se preparar. Dá uma pesquisada, a escola fica nessa região, eu vou demorar algum tempo para chegar, chegue antes, chegue com antecedência, leve uma caneta, verifique, leve uma água, verifique no edital o que é permitido levar ou não, leve o documento físico, não necessariamente só apenas, aliás, o celular, meios eletrônicos, vá com calma, não leve relógio que não seja analógico, na hora não vai poder ficar com nenhum equipamento em mãos, então se prepare, vá tranquilo, chegue com antecedência, né? E é importante a gente destacar também, não é, que a checagem antecipada do local de prova ajuda inclusive nisso, né, nesse planejamento. É lógico que, como você coloca, a prioridade para os batataenses são de fazer prova aqui, mas a gente tem algumas pessoas da cidade que vão ter que fazer em Ribeirão. Sim, algumas pessoas a gente não conseguiu, em razão da logística, né, e do cargo, fazer com que elas executassem a prova aqui. Lembrando que são 2 períodos de prova, né, manhã e tarde, então pode haver essa necessidade da pessoa ter que se deslocar até Ribeirão Preto para realizar a prova. Perfeito. Mesmo sendo de Batatais. Né? Uhum. Não, tranquilo. Também, Cleiton, tem que destacar horário de prova, né? A gente tem horários diferentes, além da questão das escolas. Sim, isso. São 2 horários definidos, né? No período da manhã, a abertura dos portões está agendada para 8h30, né? E o fechamento para as 9 horas. Então é interessante a pessoa chegar até um pouco antes, né, dessa abertura dos portões aí, para estar dentro do prazo para fazer a prova, né? Na parte da tarde, da mesma forma também, a abertura está agendada para 1h30 da tarde, né? E fechamento dos portões às 2 horas. Então, como o Vinícius já ressaltou, é interessante a pessoa chegar antes, né? Se preparar para, caso ocorra algum empecilho de momento ali, para a pessoa ter um tempo, né, para fazer a prova dentro do prazo estipulado, né? Uhum. E também é importante a gente falar isso, né? Quando você chega no espaço, os portões são fechados às 9, como você colocou na parte da manhã, não quer dizer exatamente que as provas vão começar pontualmente às 9. Fechou o portão, organiza todo mundo nas salas, né? Tem a leitura ali das regrinhas, etc. Depois disso, se dá início, compensando aí os minutos que foram investidos para essas informações, e aí você tem o tempo de prova regulamentar, né, mínimo e máximo estabelecidos. Correto. No dia da prova, né, terá os fiscais que vão aplicar as provas, né, eles vão passar todas as orientações para os candidatos, né, então assim, a pessoa pode ficar tranquila que serão 3 horas de prova, né, 3 horas de prova, então assim, a partir do momento que o fiscal dá o início, é quando vai ser contado o tempo para a pessoa realizar a prova. Então, pode ir na maior tranquilidade que eles vão ser orientados corretamente pelos fiscais que estiverem lá no dia. Uhum. Lembrar, né, que além da questão da caneta preta e azul, né, que é regulamentar aí, né, você pode levar coisas complementares aí, né, como um lápis, uma borracha, etc., né, para os rascunhos. Sim. E documento com foto. Né? Tem que lembrar de documento com foto. Sem documento com foto, você não consegue fazer a prova, mesmo tendo comprovante de inscrição. E levar o documento físico, igual o Vinícius ressaltou aqui, né? O documento físico ele é importante. A parte digital, né? Embora a gente tenha alguns documentos já que são disponibilizados pelo celular, né? A exigência do concurso é que seja o documento físico com foto. Já deixar separadinha a documentação para não ter nenhuma dor de cabeça. Elaine perguntando aqui a respeito de confirmação do local de provas, né? Por onde as pessoas ficam sabendo o local e horário exato das provas. O edital de convocação das provas, ele saiu no dia 7, na sexta-feira, né, às 3 da tarde. Ele está divulgado no site da empresa Nosso Rumo, nossorumo.org.br, e está no site da prefeitura também, na aba de concursos, né, batatais.sp.gov.br. A pessoa pode entrar nesses 2 sites aí, baixar o edital e conferir o local de aplicação de prova, né? O edital está por ordem alfabética, né? Então uma simples busca dentro do edital ali, a pessoa já consegue encontrar o nome dela, o local,
a hora e a escola que ela vai fazer a prova. Então está tudo disponibilizado no edital. Vamos retificar aqui, né? A gente ia falar do horário inicial das provas. No período da manhã, os portões abrem às 8 e fecham às 8h30, tá certo? Então, 8 até às 8h30, o horário do período da manhã. E o período da tarde? No período da tarde, os portões se abrem às 1h30 e fecham às 2h, né? Importante, então, o pessoal não chegar às 1h30 lá, chega um pouco antes para estacionar, às vezes bem, para dar uma verificada se está com os documentos tudo em mãos. Então, o importante, no prazo de manhã, chegue antes das 8, né? Umas 8h no máximo. Na parte da tarde, chegue antes da 1h30, umas 1 e pouco, já vai no local, já estabelece onde que é, como vai entrar, se está com o material em mãos. Perfeito, para não ter dor de cabeça aí, para ter toda a tranquilidade. Vamos falar de vagas, não é? O que a Elisa pergunta aqui, né? Quais são as vagas, quais são de fato efetivas, né? E quais são cadastros de reserva? Bom, são um total, Luciano, cerca de 64 cargos que estamos aí, né? Que está em ampla concorrência. Temos de nível médio até nível superior. Temos cargos de eletricista, marceneiro, até a médico especialista, tá? Há uma gama muito grande. A maioria desses cargos é ao menos para uma vaga, ou seja, vão ser efetivados de forma até meio que imediata após a homologação do concurso, né? A outra parte é cadastro de reserva. Importante lembrar que esse concurso, que aliás, o concurso público é a porta de entrada para o serviço público da Prefeitura de Batatais. Então, é necessário a gente manter esses concursos em aberto, manter o cadastro de reserva para que durante o ano, durante os períodos, né, que se decorrem da administração, conforme vá saindo funcionários ou a necessidade aumenta de funcionários em determinada área, a gente consiga puxar e contratar essas pessoas. Então, esse concurso, além de preencher algumas vagas, que não são muitas, é claro, são no mínimo 64, mas são 64 vagas de diversas áreas. Deixar um cadastro para, com o tempo, as pessoas poderem ir sendo substituídas, né, de acordo com a necessidade da administração, ou também, se for criada alguma vaga ou uma necessidade, seja na área da saúde ou na administração, ser as pessoas puxadas, né, e contratadas de forma efetiva. Perfeito. O xará do Cleiton aqui, né, perguntando a respeito do período eleitoral, né? O concurso é prévio, né? No período eleitoral pode-se fazer algum chamamento desses ou não por ser período eleitoral? Luciano, foi uma preocupação da administração em relação a isso. Nós buscamos uma consulta jurídica, nos preparamos e organizamos exatamente como está para que o concurso ocorra dentro do prazo legal e seja homologado até a data do dia 5. Ou seja, menos de um mês aí a nossa expectativa é homologar esse concurso. Ele, estando homologado antes do período eleitoral de 3 meses, não há empecilho nenhum para nós fazermos a convocação desses funcionários. Ou seja, está totalmente regular, não haverá problema de fazer contratações no período regular, aliás, no período das eleições, da forma como estamos fazendo. É lógico, vai ser contratado de acordo com a necessidade. Nós temos que ter a precaução e não fazer uma contratação vasta, pois temos, além da questão eleitoral, a responsabilidade jurídica, fiscal, né, que a gente tem durante todo o período. Então, não há problemas em relação a isso. As pessoas poderão sim ser convocadas para iniciar o trabalho durante o período eleitoral, uma vez que a homologação está prevista antes do prazo máximo, né, estipulado. Perfeito. E é interessante quando se pensa nisso, né, Cleiton? Porque muitas vezes a gente acaba tendo essa dificuldade dentro da estrutura pública, não é? Você tem um número de funcionários muito grande e, ao mesmo tempo, você também tem um fluxo disso, né, de saídas. É lógico que você tem aí um planejamento relacionado hoje às aposedorias, né? Antes nem isso você conseguia planejar em função da legislação, não é? Porque o sujeito poderia aposentar e ficar por um período. Hoje você já tem uma tranquilidade maior de já ter isso um pouco mais nítido aí no panorama. Mas também tem a questão de, às vezes, o sujeito presta um outro concurso e vai para uma outra área, né? Então, tem sempre que ter uma folguinha aí de cargos para conseguir sanar. Sim. É importante, até complementando a informação do Vinícius, né?
que esse concurso, a partir do momento da homologação dele, assim que a gente terminar, né, com os resultados, tudo certinho, ele tem uma vigência de 2 anos, correto? Então, nesse período aí de 2 anos, a Prefeitura pode estar acionando, né, os classificados desse concurso para, eventualmente, substituir algum cargo que vagou, no caso, né, no caso de uma aposentadoria, ou até no caso de um pedido de demissão, né, ou no caso de uma necessidade também de alguma secretaria, a gente pode estar acionando a lista. Então, é importante frisar que esse concurso, ele tem, de início, né, ele tem essa validade de 2 anos e ainda ele pode ser prorrogado por mais 2. Então, ou seja, a pessoa pode até, durante um período de 4 anos após a realização desse concurso, ela pode ser chamada para fazer parte do quadro de funcionários da Prefeitura, né? Também Miriam aqui parabenizando pelas informações, né? Colocando a questão também aí do prazo de vigência, né, do concurso, que é o que você estava falando, né, também de prorrogação, e da importância disso, né? Ela disse que já passou por outros concursos e que justamente, né, ela foi inclusive aprovada num outro concurso, enquanto aguardava ser chamada num anterior, né? E foi chamada primeiro nesse mais recente, porque é isso, né? Você tem uma demanda de abertura ou não da vaga. É isso mesmo, correto. Também com questão de recursos ou alguma pessoa que, por exemplo, olha, fiz a inscrição, tenho o boleto de pagamento, não encontrei meu nome. Como é que a pessoa pode proceder? Que é o que o Renato pergunta. Nesse caso, a gente pede que entre em contato diretamente com a empresa, né? O site é nossorumo.org.br, né? Para averiguar o que pode ter ocorrido, né? De repente, a gente pode ser analisada a questão do pagamento, né? A questão de boleto e tal, ou a questão de algum erro na falha dados cadastrais, mas isso tem que ser tratado diretamente com a empresa. Caso a pessoa não consiga, a gente está à disposição lá no RH, que a gente pode acionar diretamente a empresa também, tá? Mas o ideal é que, de início, ela já procure a empresa para se informar sobre esse ocorrido aí. É o mais rápido possível, lembrando que O concurso já é no domingo. o concurso já é no domingo e o edital, já desde a sua publicação, já impõe alguns prazos protocolares ali de extrema importância. Então, é importante ele correr atrás disso logo, verificar com a empresa. Com certeza vai dar todo o apoio. Se for algum erro por parte de questão de gestão bancária ou às vezes da empresa, vai ser superado de forma tranquila. Mas com agilidade para resolver isso, né? Sim. Também o André aqui parabenizando pelo trabalho e falando do destaque também que a gente já pontuou aqui, de documentação e do que pode ou não pode ser levado, né, como consta no edital, para não ter dor de cabeça aí. Ele diz que no último concurso, a sorte dele foi que ele chegou bem antes, né, porque ele foi na cabeça dele com tudo certo e chegando na porta da escola ele viu que estava sem o documento com foto. Teve que voltar em casa, né? Se ele tivesse chegado em cima da hora que ele coloca, que ele não teria conseguido fazer a prova. Pois é, Luciano, o pessoal hoje em dia, né, mudou muito a nossa rotina, às vezes as pessoas não andam nem com carteira de documento mais, uma vez que o celular já tem desde os cartões bancários, forma de pagamento, documentação e tudo. Porém, é importante que você está indo concorrer a uma vaga, a um edital específico. Então, leia com calma o edital, entenda a necessidade, chegue com calma. Como já conversamos informalmente, essa preparação pré-prova de se organizar, separar a documentação, o que levar ou não, ler o edital, já deixa o candidato à frente de muitas pessoas que infelizmente vão fazer a prova sem uma devida leitura do edital, sem saber que precisa levar um documento, sem saber que não pode entrar com alguns objetos dentro da prova. Então essa preparação é muito importante, seja antes, seja na ida para a prova. Vá com calma, se prepare, leve uma água, leve o que o edital permite levar. Na dúvida, chegue antes, pergunte para o fiscal se vai poder ficar com algum objeto específico, sempre com antecedência, se antecipe qualquer problema. É muito complicado porque são muitas pessoas, então os próprios fiscais estão ali tentando acalmar o pessoal, informar, então é uma série de circunstâncias que às vezes a pessoa deixa de prever e acaba sendo prejudicada. E vale salientar, né, a gente até falava disso aqui durante o intervalo, documento de identificação só físico, né, não pode ser o digital.
Luciano, é importante a pessoa levar o documento físico. Vamos ressaltar isso. Não precisa ser só a CNH, pode ser RG, pode ser até a carteira de trabalho. Por quê? Durante a execução da prova, há necessidade do fiscal verificar em certos momentos se a pessoa que está naquele caderno, que está executando a prova, é a mesma que está no documento. Então, a pessoa talvez leva no celular, na hora de entrar na prova, ela é obrigada a desligar e lacrar o aparelho celular. Então, durante a execução da prova, essa pessoa não vai conseguir comprovar sua identidade para o fiscal. E pode gerar problema, a pessoa pode ser eliminada em razão disso, de não estar portando seu documento. Então, mais uma vez, separe seu documento físico. É uma questão do edital, o edital impõe regras, faz lei entre as partes, então é necessário a pessoa estar portando o documento. Mais uma vez, se prepare, deixe esse documento separado e leve no dia da prova. Perfeito. Então, documento físico, a gente já separa esse documento, né? A gente está com a mania hoje, como você coloca bem, de ter tudo no celular, mas você não pode ficar com o celular no momento da prova, então o documento digital não serve para nada no dia da prova, não é? E o documento não é checado só na entrada, a gente destaca isso, né? Às vezes, durante a prova, você está lá fazendo a sua prova com os itens que são permitidos durante a prova e o fiscal passa para checar o seu documento, então ele precisa ser físico, não pode ser aí o do celular. A Cláudia também parabenizando pelas informações, colocando também a questão específica, né, que a gente falava aí das pessoas aqui da cidade que farão prova em Ribeirão, da questão também de ficarem atentos para a localização das escolas, né? As pessoas têm uma rotina aí de ida a Ribeirão. São 3 escolas, vocês falavam em Ribeirão Preto? Isso, Perfeito, são 3 isso, escolas em Ribeirão Preto, né? 6 aqui na nossa cidade. São poucos pontos, mas é necessário a gente pensar no deslocamento aí, né? Além de, no mínimo, 1 hora aí de deslocamento, talvez pegue um trânsito em relação ao horário, às vezes acontece algum imprevisto, então é necessário a pessoa se programar. Dentro da nossa cidade, Luciano, é importante ressaltar que o nosso transporte público funcionará, tá? Funcionará no período da manhã, para levar aqueles munícipes que irão prestar a prova até os locais de prova. Teremos 2 linhas de ônibus especiais nesse domingo para a execução da prova, que será divulgada agora no período da tarde pela prefeitura, tá? Eles estão programando, infelizmente não conseguimos programar antes em razão de pessoal e também o veículo que estava em manutenção, mas no domingo de manhã eu garanto que vai ter um transporte público, né, com linhas especiais para aqueles munícipes que prestarão a prova. Perfeito. A Lilian aqui também parabenizando pelas informações, pela clareza e perguntando a respeito da questão dos resultados do concurso, né? A gente já tem previsão disso também, né, Cleiton? Sim, os resultados, de acordo com o cronograma do edital, né, está previsto para ser divulgado na terça-feira, dia 18, né, seria o gabarito, né? Seria o gabarito. Aí, posteriormente, seria a classificação dos cargos, né? Mas, de início, o gabarito está agendado para publicação na terça-feira, dia 18. Perfeito. E destacando também, né, ao fazer a prova lá no período, tem também o horário específico para a saída ou não com gabarito. A gente também destaca isso, não é? Correto. A pessoa tem tempo mínimo e máximo de prova, mas você tem um horário ali limite que você pode ou não levar aí o seu livreto, o seu gabarito, dependendo do concurso. Então também ficar atento a isso. Tem gente que é muito rápido nas provas e às vezes é liberado para sair, mas não consegue levar esse material. Então também atenção a isso. O edital é bem claro, né? Você pode sair com o caderno de questões após 2 horas de prova. Então, após esse período, a pessoa pode sair com o caderno sem problema e a prova tem duração máxima de 3 horas. Também dentro aí, né, da plataforma do concurso, né, tem também todas o conteúdo programático, né, das matérias específicas para cada prova e para cada cargo. Então as pessoas também podem tirar dúvidas nisso. Muitas vezes as pessoas ficam conectadas com apostilas de concurso, etc. É uma ferramenta, mas hoje em dia com a internet, né, se você puxa o conteúdo lá e vai na rede, você consegue encontrar também conteúdo referente para estudar com tranquilidade.
Com certeza. Como estamos tratando de um concurso de várias áreas, desde da ensino médio a níveis especialistas, o conteúdo, embora seja vasto, está disponível na internet, não só nas apostilas que o pessoal acaba fazendo para vender e tudo mais. Então, inclusive, Luciano, ainda dá tempo de estudar. Dá tempo da gente se dedicar, são 2 dias, mas talvez em um ponto que nós temos dificuldade, talvez numa matéria específica, talvez na legislação da cidade, que a gente pede no concurso também. Isso tudo está disponível na internet. É só a pessoa programar, pesquisar o conteúdo do edital e buscar conteúdos. Às vezes fazer questões agora seria uma boa ideia, para a pessoa se programar, para gerir o tempo durante a prova também. Porque, mais uma vez, a preparação é muito importante. É uma prova que às vezes é cansativa para quem não está acostumado. Para quem já está acostumado, é uma prova que a pessoa vai fazer rápido. Porém, tem questões específicas, dependendo do cargo. Tem questões da legislação da cidade que a pessoa não está acostumada a estudar. E tudo é possível, né? A gente se dedicar, pegar umas horinhas e focar nos conteúdos específicos, a pessoa vai conseguir executar a prova de uma forma mais tranquila. Muito bom. Retomando a questão aí, né, de qualquer problemática antecipada que a pessoa veja e etc., entrar em contato aí com a empresa, né, do concurso o mais breve possível e, em caso de dúvida, buscar o RH da prefeitura. RH que fica, Cleiton, onde, para as pessoas que não conhecem? Então, nós estamos ali no prédio, na esquina do hospital ali, né, na Travessa Intendente Vigilato, 222. No antigo né? Sindicato Rural? Isso, antigo Sindicato Rural, esquina com a Manuel Furtado. A gente está à disposição ali das 8 às 16 horas, né? Quem tiver alguma dúvida pode comparecer lá que a gente vai dar toda a orientação. Perfeito. Quem está nos assistindo, né, que ainda não entrou, entre no portal aí específico da empresa de concursos para checar direitinho o seu local de prova, o que pode e o que não pode nessa prova, qual o horário da sua prova, não é? A gente teve problemas no anterior de pessoas que acharam que era no período da tarde e estavam escaladas para o período de manhã, então tire completamente as dúvidas para não perder data, horário e os pré-requisitos do seu concurso aí, né, que é importante. Uma coisa bacana também que a gente vê é o volume de pessoas inscritas. Né? A gente vê aí quanto cada vez mais a população busca concursos públicos. Luciano, o serviço público é muito gratificante para quem se dedica, né, para quem ingressa, e também é uma garantia também para aquele que busca uma estabilidade. Hoje as pessoas buscam muito a estabilidade no mercado de emprego, tendo em vista essa economia que a gente não consegue ter uma estrutura, acontece uma pandemia, então é muito instável, né? Então, o concurso público é a porta de entrada para o serviço público que dá estabilidade. Estabilidade para aquele que trabalha, para aquele que se dedica e cumpre suas funções, né? É claro. Então, o volume aumentou muito. Nós temos cerca de quase 6 mil inscritos. Lógico, existem cargos muito mais concorridos, outros nem tanto. Existe até casos de cargos médicos especialistas que não tivemos, infelizmente, inscrições. Mas, por outro lado, tivemos cargos que até 700 pessoas para uma vaga, né? Então, esse volume é bom, é satisfatório para a prefeitura, é bom porque mais pessoas com competência, com formação, está buscando ingressar no serviço público e nos vai dar um retorno para nós e para a população, né? Sendo a pessoa qualificada, tanto trabalhando com a gente, seja na administrativa ou na ponta, ela vai dar um retorno para a população e para a sociedade, né? Bom. Cleiton, reforçando, né? Portal da empresa dos concursos, qual é o site? Sim, o site da empresa é nossorumo.org.br, né? Lá estão todas as informações disponíveis, né? Desde o edital do concurso, desde o edital de convocação para as provas, né? E no site da prefeitura também, o candidato encontra através do batatais.sp.gov.br. Está na aba concursos, né? Ele vai encontrar todas as informações referentes a este concurso. Muito bom. Vinícius, gratidão pela presença, por esclarecer a população a respeito do concurso. Nós estamos sempre à disposição e esperamos aí realmente, não é, que a gente tenha uma boa seleção aí, não é, que de fato as pessoas tanto almejam aí estarem no serviço público consigam galgar os cargos. Gratidão pela presença. Luciano, eu agradeço a TV Educadora, agradeço a você, toda a equipe por essa abertura que sempre nos dá para a gente poder informar a população, tá prestando conta, né, também.
de tudo o que acontece na administração. A Secretaria de Administração, por mim, pelo Cleiton, a Thaís também, nossa diretora de RH, está à disposição da população hoje e sempre para qualquer questão, seja relativa ao concurso público, seja relativa às nossas funções, ao governo e tudo o que for possível. Nós estamos ali para esclarecer e ser transparentes. Cleiton, gratidão sempre, sabe que aqui sempre tem o espaço garantido, né? E parabéns pelo trabalho. Obrigado, Luciano. Agradeço o espaço aqui que vocês cedem para a gente, para informar os candidatos, né? E já desejo aqui a todos os candidatos que vão realizar a prova nesse domingo, desejo aí uma boa prova, né? Uma boa sorte, corra tudo bem. E lembrando que a Prefeitura vai estar fiscalizando nesse dia também, o Vinícius fez um convite também para o Ministério Público, então, para ocorrer tudo da melhor forma possível. Então, é só agradecer mesmo e boa sorte para todos no domingo. Muito bom.